Como o Babalaô descobre o destino de alguém? Como é possível saber da vida de alguém simplesmente olhando aquelas favas, aqueles instrumentos divinatórios que se usam no Ifá? Você tem curiosidade em saber como interpretar os versos de Ifá? Como interpretar o corpo literário de Ifá corretamente? Como é feita a leitura, ou como alguns chamam, a adivinhação do Ifá? Eu sou o Babalaô Ifá Tocodê Ogum Shakim e convido você a assistir esse vídeo. Agbo gbogbo ma ní tiwo tiwo mo ní ẹjẹ mi ní wo gbígbín ẹrù owó pẹ́pẹ́yẹ ọ̀ọ́ ẹpẹ́ kàn ẹpẹ́ pẹ̀ ẹsẹ̀ rùbá yá. Aboru, aboiê a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do nosso templo aqui no YouTube, o Ijó Ifá Ogundamedi, a casa de Orumilá. Vocês votaram através da enquete e escolheram um tema como interpretar os versos de Ifá, e eu vou mostrar isso na prática para vocês que me acompanharão lendo alguns Odu Ifá que eu separei para mostrar aqui hoje. Talvez seja essa a grande dificuldade dos praticantes da cultura de Orixá e de Ifá por todo o mundo, interpretar o Ifá de uma maneira isenta, sem colocar o ego na frente, a vaidade, e entender realmente o que o Ifá está falando. Infelizmente, é comum ocorrerem erros interpretativos na leitura do oráculo, mas, a meu ver, isso não deveria ser assim, né? Isso é uma infelicidade, porque errar sobre o destino de alguém é algo muito perigoso, né? Isso pode desgraçar a vida da pessoa. Eu vou mostrar a vocês agora como funciona o oráculo de Ifá, para que vocês possam se situar sobre o que é uma consulta em si, ou como nós chamamos também de Dá Ifá, ou Ifá de Dá, ou Dá-Fá, significa consulta ao oráculo de Ifá. Esse instrumento que vocês estão vendo agora se chama Okpele Ifá. Ele é a forma mais comum que nós temos de consultar Ifá, tá? Não a única forma, não. É um instrumento divinatório e, se vocês observarem, ele tem 4 favas de um lado, outras 4 favas do outro. Essas favas podem cair abertas ou fechadas, o que dá 16 combinações possíveis de um lado, outras 16 combinações possíveis do outro, cruzando as possibilidades 16 vezes 16, 256. 256 formas diferentes que o Ifá tem de cair ao solo, 256 configurações diferentes, signos diferentes que nós chamamos de Odu Ifá. Isso que é Odu Ifá, configuração do oráculo, né? Então não é uma entidade espiritual ou um orixá, como as pessoas às vezes fazem oferenda, no Brasil inventaram isso, né? Mas na verdade originalmente isso não existe, porque o Odu ele é simplesmente um capítulo do corpo literário de Ifá. Para cada Odu que vem ao chão, aqui está o Ogundamedi, o meu Odu, tá? Nono Odu da ordem senhorial de Ifá, nono Odu dos 256 existentes, e ele traz histórias, assim como qualquer Odu traz histórias com valores morais, para que nós possamos fazer uma analogia, um comparativo. O que aconteceu na história? O personagem da história agiu e se deu bem? Eu vou utilizar isso como parâmetro comportamental e é a forma que eu tenho que agir agora. O personagem da história se deu mal, é o que eu não posso fazer de errado agora. Somado a isso, traz o Ifá, então, através das suas profecias, aquilo que deve ser feito espiritualmente, as obras espirituais necessárias, os apaziguamentos, os ebós, os etutos, IPCs, a Eruebé, né, que é oferta para Ebé-Orum, e outras coisas mais que o Ifá ensina através das histórias, através do oráculo, ele designa aquilo que deve ser ou não feito, né? Então, é simplesmente um capítulo do corpo literário de Ifá, um Odu Ifá, tá? Um signo, uma configuração. Como se eu tivesse aqui um livro agora escrito aqui do meu lado e eu quisesse saber o que está acontecendo com a minha vida e conforme o oráculo se deitar ao chão para mim, o Ifá está dizendo, abra na página tal, lê aquela história lá, que é lá que está a solução do teu problema. Então, isso é Odu Ifá, uma configuração oracular. Aqui está o Ogundamedi, tem Ediobê, que é assim tudo aberto, é o primeiro Odu da ordem senhorial de Fá. Aí depois vem o Ekumedi, que é tudo fechado, né? Assim, ó.
Oikumedi, tá? Aqueles que querem aprender todas as posições e estudar, aprender, eu recomendo que se inscrevam nas nossas escolas, tá bom? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui nesse vídeo, tá? Não vou escarafunchar muito aqui na internet as posições do Opelé, não, tá bom? Então, lembram que eu disse que cada Odu Ifá corresponde a um capítulo do corpo literário de Ifá? Vamos pegar agora alguns exemplos para que vocês possam entender melhor tudo isso, como funciona a leitura. O Odu Oturupã-Fum, resultante das combinações do Odu Oturupã na direita e Ofum na esquerda, conta a história de Fadjui. Quem é Fadjui? É um personagem que consultou em vários lugares diferentes porque queria ter filhos e não foi atendido. A história conta que na última tentativa dele, no momento da consulta, 2 babalaôs estavam recitando o Ifá para ele, quando o Fadjui decidiu se levantar e ir embora, porque não tinha ouvido o que ele queria, né? Então que chega um terceiro babalaô amigo dos outros 2 que já estavam ali e diz assim: ó, você está aqui porque não consegue ter filhos e por isso você está chorando por dentro. Nesse momento o Fadjui se senta novamente chorando e pergunta: o que eu faço? Então os babalaôs verificaram quais as obras espirituais eram adequadas para aquele momento e fizeram tudo para Fadjui, e 3 meses após feitos os ebós, a esposa de Fadjui conseguiu engravidar. Finalmente eles conseguiram o que queriam, serem pais. Então vamos interpretar o que Ifá quer dizer com essa história. Vamos supor que uma pessoa venha consultar e saia esse Odu, exatamente nesse verso. Nós vivemos aqui no Brasil e aqui existem pessoas que nem sequer querem ter filhos. Então se esse Odu sai para alguém que não deseja ter filhos, o Ifá tá maluco então? O que o Ifá tá querendo dizer? Aham! É aí que as pessoas se enganam, é aí que as pessoas se perdem, porque o Ifá é escrito através de poemas, que são chamados Esse-Ifá. Para cada Odu existem poemas, e esses poemas trazem histórias míticas, lendas que nós chamamos de Itã-Ifá, como essa que eu acabei de contar. Então, primeiramente, se Ifá fala por parábolas, utilizando poemas e mitos, nós temos que entender que isso tem um sentido figurado. Poesias não devem ser interpretadas ao pé da letra, pois isso seria um erro interpretativo. Isso é língua portuguesa, né? Não é nem Ifá. Ifá tem sentido literário e não sentido literal. Existe uma filosofia por trás, um pensamento lógico. Então o que essa história de Fadjui, que eu contei para vocês há pouco, está realmente dizendo é que a pessoa que está consultando, além de estar muito triste, tem algo que ela precisa ou que ela quer muito e que ainda não apareceu uma pessoa qualificada para resolver, a solução ainda não apareceu. Ela está penando para achar essa solução. É sobre isso que o Ifá está realmente falando. Pode ser uma doença que essa pessoa já foi em vários médicos e ninguém cura, ninguém dá um diagnóstico, ninguém sabe o que ela tem. Pode ser ter filhos mesmo e não conseguir engravidar, ou qualquer outro motivo ou necessidade que a pessoa tenha. E que o Ifá vai revelar então quais as obras espirituais necessárias agora para que esse nó seja desatado, para que a pessoa possa então encontrar alguém realmente que dê solução naquilo que está afligindo o coração dela. Daí a importância do babalaô estudar os versos sagrados e memorizar não só as histórias, mas também quais as obras espirituais necessárias de cada poema, quais os ingredientes do ebó. Isso é importante saber também, senão não adianta, ele não vai resolver o problema. Vamos ver agora outro exemplo para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. O Odu Ifá Obararote, que é resultante de Obará na direita e Ireté na esquerda, traz um poema descrito assim. Vamos lá. Yangi agbori kugu kugu, Oliafon Ologbara, Eitin lore bawanda oko egba ona, Woni wogara nle, woni gbowase, Ose bebongbe orugbo. Káwa agbani ní jẹ́gbú tó aya àtẹ̀wé àtàgbà. Káwa agbani jẹ́gbú tó aya àtẹ̀wé àtàgbà. Então, Yangi Agbori Kugu foi o nome do sacerdote que consultou Ifá para Ologbará. Lodiafun Ologbará consultou Ifá para Ologbará. Eitin lore bawanda oko egbaonan, ele que moraria aos redores da granja, da fazenda. Foi dito que deveria realizar sacrifício. Venham nos ver em meio a muitas esposas, os mais novos, os mais velhos, venham todos nos ver em meio às esposas, né? Agora, o que esse Esse-Ifá está falando?
esse Esse-Ifá, esse poema original em Yorubá, que eu estou mostrando para vocês, ele está atrelado a Ki-Itan-Ifá, a que mito. Então esse poema faz referência à seguinte história. Olobará era um homem que vivia do campo e ele vivia numa espécie de fazenda no meio do caminho. Um dia ele consultou Ifá porque queria ter esposas, ele estava triste. Ifá disse que ele fosse generoso e desse alimento às pessoas que passavam na sua porta, né? Pessoas que estavam viajando, sempre estavam passando na porta dele, na beira da estrada, com fome pelo caminho. Ele realizou o sacrifício e obedeceu os aconselhamentos. Estava sempre ajudando quem passava ali por perto. Um dia, as moradias ao redor da fazenda em que Olobará morava foram crescendo, e uma cidade acabou se formando ali, né? Naquele lugar. E as pessoas escolheram Olobará para ser um rei, já que eles precisavam de um rei, né? Já que Olobará tinha ajudado todos ali, né, que passavam por ele. E Olobará se opôs porque ele não tinha uma esposa. Isso era vergonha para ele. Então, como ele poderia ser um rei se ele não tinha esposa? Não tinha como, né? Isso era vergonha. E foi então que os seguidores interviram e arrumaram esposas para Olobará. E ele conseguiu se casar e se viu realizado, um homem de sucesso. Ele então foi finalmente feliz. Essa é a história, o Itan-Ifá, atrelado ao poema, ao Esse-Ifá. Agora, o que Ifá está dizendo realmente com isso para a vida de alguém? Os tempos hoje são outros, então como nós podemos ressignificar isso? Vamos lá. Vamos supor então que esse Odu saia para um Babalorixá ou um Maelorixá, ou um outro líder religioso numa consulta de Ifá. Ifá está falando que nós que somos líderes, somos sim muito utilizados para que as pessoas consigam chegar até seus objetivos. Nossa função é dar caminho, né? Ajudar quem está passando pela nossa porta, passando por nós. Não importa se às vezes vão ter pessoas que não vão dar valor, nós temos que continuar ajudando, sendo generosos. Certamente vai chegar um momento em que você vai ter ajudado tantas pessoas que seus próprios seguidores vão trazer coisas boas para você, igual aconteceu nessa história. A espiritualidade vai lhe ajudar a resolver seus problemas com certeza. É por isso que às vezes você vê grandes personalidades sendo vítimas de ingratidão, mas não importa o que aconteça, entendeu? No final, a pessoa que tem bom coração, que está sempre ajudando, ela vai estar sempre bem. Venta, mas a pessoa continua em pé. É isso que o Ifá está ensinando aqui com esse poema, com esse valor moral contido através do mito. É porque os orixás ajudam a pessoa que ajuda as outras pessoas, entende? Então, se eu ajudo muitas pessoas, eu vou ser sempre ajudado pelos orixás. Então, esse Odu está dizendo para que dê caminho, seja generoso, né? As pessoas ao seu redor se encarregarão de trazer aquilo que você precisa, né? Isso vai te dar proeminência social, vai te fazer grande, né, na nossa sociedade. Então, observem que os versos de Ifá, eles não são compreendidos no automático. Alguém precisa te explicar, entende? É por isso que as pessoas leem tantos PDFs por aí e não sabem nada de Ifá. Como todo texto religioso, nós precisamos de uma chave hermenêutica para conseguir decifrar o texto. A chave hermenêutica que eu me refiro é a chave interpretativa, né? E quem seria, ou o que seria, a chave hermenêutica para interpretar o Ifá? Orumilá é a chave para compreender bem o Ifá. Se você observar profundamente Orumilá, como ele era, a sua ética, o seu comportamento, a sua sabedoria, observar a forma que ele agia quando em meio a dificuldades, você compreenderá o espírito da coisa, você vai pegar o espírito de Ifá, você vai entender a filosofia ifaísta, o valor moral contido por trás dos versos sagrados. Basta entender quem é Orumilá e você entenderá também o seu texto, que é o corpo literário de Ifá. Então, por exemplo, quando estudamos o do Irossunsá, nós aprendemos em um dos seus epítetos, né, apelidos, Orumilá traz a alcunha, vamos dizer assim, de Bale Ixegunotá. Bale Ixegunotá, fazendo uma versão em português, significa grande líder na terra, vencedor de adversidades, de adversários. Esse Odu já foi Odu anual. Justamente quando este Odu estava em regência, estouraram as guerras da Rússia, da Palestina
e muitos outros conflitos mundiais. Então, estudando o comportamento de Orunmila de forma profunda, nós verificamos que ele era um pacifista. Ifá nos traz uma cultura de paz e não de guerra. Então, sendo assim, fica mais fácil entender que esse título que Orunmila tem, Bale Ishegun-Ota, ele está relacionado à capacidade de Orunmila a solucionar conflitos, trazer apaziguamentos, e não de ser um guerreiro propriamente dito. Orunmila quer que haja acordos, concórdia, soluções e não derramamento de sangue. E se vocês observarem, foi justamente isso que nós vivemos sob a luz do Odu Irosun-Sa, que era o Odu mundial anterior a esse que está em vigência agora. Nesses últimos anos, nós estamos vivendo isso, a necessidade de apaziguar conflitos, né? Nós estamos vivendo ainda isso. Ficou mais claro agora? Então, bom, se vocês querem aprender mais, né, eu recomendo que vocês entrem em contato no WhatsApp do Templo, se inscrevam em uma de nossas escolas. Nós temos a escola de Ifá de Dá, nós temos outras escolas, e eu vou pedir para que coloquem um número aqui na descrição e vocês podem enviar o WhatsApp, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e os outros temas que eu sugeri e que vocês votaram, eu vou realizar vídeos na sequência para que vocês possam saborear os conteúdos. Eu sou o Babalaô Ifá Tocodê Ogum Shakin e desejo a você vida longa, saúde, sorte e sucesso. Que o Criador lhe abençoe abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Ireu, Odabo, tchau, tchau.